E aí galera, bem-vindos a mais um vídeo, sei lá se vai ser um vídeo aula. Eu tava pensando em trazer alguma coisa diferente dessa vez e resolvi trazer a programação VBA que é utilizada no Excel. Enfim, é só por termos de curiosidade, se vocês se sentirem, acharem que é legal e quiserem aprender mais, beleza? Basicamente o que a gente vai ter que precisar é habilitar o modo desenvolvedor aqui, a aba desenvolvedor. Então a gente vai vir em arquivo, opções. Vamos aqui em personalizar a faixa de opção e habilitar o nosso desenvolvedor aqui, beleza? Ou simplesmente você pode dar um Alt F11, que no meu caso aqui não está funcionando, então por isso que eu tive que fazer isso. E mostrar o passo a passo. Bom, aqui a gente pode criar formulários iguaizinhos a um Java, por exemplo, né? Com botões, combo box, label, enfim, a gente pode fazer qualquer coisa aqui que não seja isso. Também podemos escrever nosso nome errado, enfim. Aqui está a nossa caixa de ferramenta, seria, né? Pode arrastar qualquer coisa para cá e usá-las da melhor forma. Para dar uma ação para ela, a gente vai dar um double click, vamos por assim, nelas e vai escrever o nosso comando aqui dentro. Por exemplo, a gente viu que eu dei um double click no nosso botão, porque ele já tem ele já cria automaticamente né, uma ação aquele botão. Então aqui ele criou a ação clique no botão. Então aqui a gente tem botão, que é o chamado comando botão one ali. A gente pode mudar ele, né, o nome dele. Aqui estão as propriedades desse botão. Seria interessante dar uma olhada neles, né, ler o que tem. Enfim. Então esse botão eu posso também mudar a ação dele. Por exemplo, eu não quero que seja um clique, eu quero que seja um double click. Então aqui que vai ser a ação que eu quero dar. Isso é bem legal porque, por exemplo, Java a gente tem que ter não tem essa, não é tão fácil assim pegar esse double click. A gente tem que ter, né, alguns códigos a mais. Enquanto aqui eu simplesmente disse que eu quero que a ação seja feita quando eu der o double click. Então eu já seleciono o botão ali e quero que seja o double click. Ah, eu quero que seja o enter. Ah, eu quero que seja um key press. Ah, eu quero que seja, sei lá, qualquer coisa aqui dessas ações que eu tenho na minha mão. O geral é basicamente a declaração do nosso form. Claro, é, o geral seria a declaração de variáveis ali no caso, de modo geral, né? E, por exemplo, poderia criar uma variável em op. Então isso daqui eu declarei lá em cima que eu tenho uma variável chamada op, que ela é um tipo inteiro. Sempre vou ter que colocar esse dim aqui na frente da declaração, né? E colocar um s e o tipo da variável atrás. Então tem double, tem string, tem float, tem basicamente todos os tipos. Um tipo legal que eu acho é esse currency. Seria um int bem longo, vamos supor assim. Seria um monetário mesmo, né? O modo corrente, vamos supor assim, moeda corrente. Então ele agrega valores bem maiores do que o int. Vamos lá. Então, fora isso, né? Voltando ao nosso botão aqui. Notem que eu criei já três variáveis, x, y e o tipo string aqui, ó. Então, inter, double, string. Nosso for, basicamente, a sintaxe dele é isso. Tem que ter o for. Eu declaro o meu carinha que vai percorrer, no caso é o i, vai inicializar em 0 até ele ser menor que 30 ou igual a 30 aqui, né? Então sempre tem que ter esse true 30. True e o valor que você quer comparar no caso. E no final desse nosso for tem que ter um next e a variávelzinha ali que a gente vai dar um próximo, vamos por assim, que seria um x++, no caso y, ou que seria um i++, né? Então, o nosso if, ele também, a comparação dele sempre, a declaração do nosso if vai ser e das outras coisas, notem que ele sempre começa com maiúsculo, né? Tanto o for, quanto o if, quanto o else if, end, tudo mais. Logo após a gente fazer a nossa comparação, em vez de a gente abrir aquele cheats bonito aqui, a gente vai colocar um then, que é então, né? Literalmente isso traduzido. C igual a 10, então, aí faz algo. Se não, C igual a 1, então, faz outra coisa. Se não, faz outra coisa. Notem que o se não tem o then. E sempre finalizar o nosso if com end if, que seria o nosso fecha com cheats aqui no caso.
Notem que também a gente tem tipos de Private, Protect e Public aqui, né? Quem conhece um pouco mais de orientação a objetos já vai se sentir mais à vontade. Também temos nossos módulos. Os nossos módulos aqui, basicamente, a gente pode chamar subrirotinas que estão aqui, lá. Então, se eu colocar nesse comando botão aqui, colocar algum, vamos supor aqui, o que eu tenho que eu poderia chamar? No cadastro show, tá? Sei, poderia chamar o iniciar aqui, ó. Iniciar. Então, vou dar um iniciar. Chamei, não. Como ele é uma sub, não preciso fazer isso. Deixa eu ver se vai rolar fazer isso. Teoricamente rolou. Ele abriu uma. Ele iniciou uma. Outro form aqui. Seria o nosso form lá, form cadastro, né? Então, form cadastro, esse cara aqui, ele deu um show nesse form aqui. Beleza? O nosso módulo, então, ele vai ter subrotinas, pode ter functions também. Então, existe uma diferença entre subrotina e uma função aqui no VBA. Uma subrotina, quando você está em cima dela, você apertar um F5, ela vai fazer, executar aquilo ali. Aquela subrotina, por exemplo, se eu der um F5 e estiver clicado aqui em algum lugar desse meio, ele vai executar essa subrotina. Se eu estiver aqui e apertar um F5, ele vai executar somente essa subrotina. Ou então clicar aqui no executar também, né? Notem que ele mesmo aqui diz, né, que ele executa sub de um user form, né? Então, ele executa uma subrotina. Só aquela subrotina e não todas. Eu posso ter aqui 500 mil subrotinas, mas é somente naquela que eu estiver dentro dela, clicado, que ela vai executar. Já a minha function, eu posso usar ela aqui, em qualquer lugar. Por exemplo, sabem esse igual soma, por exemplo? Sempre esqueço que ele não dá um alt tab sozinho. Olha só. Isso aqui basicamente é uma função. É uma função, porque eu disse que esse local aqui ele é igual à função soma que recebe dois parâmetros, que é o B, que eu passei o B2 e o B3 aqui no caso, né? Então ela retornou um valor. Agora olha só. Vamos voltar lá à nossa programação. Qual que é a diferença de uma subrotina para uma função? Aqui é uma subrotina e aqui é uma função. Na minha subrotina eu disse que é minha planilha 3, e no caso a minha planilha 3 é essa quebra aqui, ó, que se chama quebra, certo? Então essa que a gente está vendo teoricamente aqui. Acessei a célula dela, na linha 1, coluna 6, que vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6. Isso, coluna 6. Essa aqui mesmo, não ouviram errado. Ela não começa contando de 0. A linha também não começa contando de 0, beleza? Porque vocês notem que está numerado aqui, ó. 1. Então é literalmente assim. Não é que nem uma tabela em qualquer outro lugar, é um array que começa com 0. Beleza? Então, na minha linha 1, literalmente a minha linha 1, literalmente na coluna 6, começando aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então nesse localzinho aqui, ele vai colocar o nome de Jonathan Sub. Vamos lá, vou dar um play aqui nessa minha. Olha lá. Literalmente colocou isso. Agora minha function aqui, eu tenho que. Notem que ela está diferente, ela não está com planilha 3, tal, igual. Coloquei só o mesmo nome da função, igual, tal coisa. Basicamente a gente não tem um return aqui. O return é o nome da função igual ao que você quer retornar. Certo? Então, ó, minha function se chama test. E o retorno dela, então, né, seria o teste, ele vai estar retornando lá. Está aqui do lado direito do nome dele. Então, se eu substituir isso aqui por teste e, né, colocar o abre e fecha parênteses ali, que é uma função, né? Olha lá, já disse que é um Jonathan Function. E é este valorzinho aqui. Notem que aqui eu não consigo dar um play, porque é uma função. Ela não, se eu apagar ali, tentar dar um play nessa função, ela não vai fazer nada, porque essa função só funciona aqui, literalmente, certo? Enquanto essa daqui é uma subrotina, ela vai executar ela como se fosse uma macro, beleza?
O que mais que eu poderia dizer? Para você pegar um valor ou alguma coisa, né, da planilha para cá, por exemplo, um exemplo, né? Vou criar um variável string aqui, as string, e dizer que esse str ele vai receber o que está aqui, ó, esse batata salsa, por exemplo. Como é que eu pego esse valor? Eu posso dizer planilha 3, porque eu sei que ela se chama, esse meu quebra ali, ele está na planilha 3, mas eu posso também usar o worksheets, dizer o apelido da minha planilha 3, que é quebra, dá um ponto cells, que eu vou acessar agora a célula, no caso. Então está na linha 2 aqui, né? Coluna 1, 2, 3, 4. Coluna 4. Então basicamente peguei o que estava lá e trouxe para cá. Como eu não sei qual que é o tipo de dado que eu vou estar pegando lá na minha planilha, eu posso também dar um cast para, né, aquela função wrapper que também alguns conhecem, né? E é basicamente pegar um valor e dar um cast para outro, né? Transformar uma coisa em outra, um tipo em outro tipo. Então você pode subentender como cast ou wrapper, tanto faz. Pelo menos aqui para nós. Então eu tenho uma classe string, c string, e passar entre parênteses a expressão que eu quero converter para string. No caso, este cara aqui. Então, basicamente, nossos casts vão ser todos com C. C dbl, que é C double, C int, vou converter algum valor para int. Acho que float não tem, mas cdate também tem. Então, converter um valor para data, para decimal, para byte, para booleano. Então, basicamente, eu tenho essas opções aqui, certo? Então, para string eu tenho CSTR, que é a abreviação de string ali, né? Óbvio. Então, eu garanti agora que eu peguei uma string. E agora eu vou pegar e colocar neste local o que tem na minha string. Vamos ver se vai funcionar isso. Tô dando um erro de banco de dados aqui, mas... Olha lá. Então salvei agora na minha planilha 3, local tal. Eu posso também fazer isso. Em vez de usar a planilha 3, colocar o nome aqui. Vou colocar no lado agora. Olha só. Batata salsa ficou ali. Dá um delete aqui pra ele. Dar um play de volta. Ele colocou na minha planilha 316 Jonathan Sub lá, né? E depois fez mais algumas outras coisas e colocou no local 7 minha string que eu tinha catado daqui. Beleza? Então, esse é um jeito fácil de você manipular alguns dados aqui, de pegar o valor da planilha e colocar em outro lugar, enfim, isso e aquilo. Há várias outras coisas também aqui que podem ser usadas manipulando essa planilha. Antes que eu me esqueça, vou dar uma mostrada como é que basicamente estava o meu programa aqui, beleza? O que ele estava fazendo, né? Cadê? Basicamente é isso, meu programa. Era um programa de controle de estoque, meio que assim, do, do mercado, para me dar baixa em alguns produtos que a gente usava no mercado. Beleza. Então, por exemplo, aqui o código 500 é de pão, mas se eu pegar um outro código, sei lá, esse código não existe. Então, é basicamente isso. Ele vai salvando lá na minha planilha, né? Aqui eu seleciono se eu quero salvar na quebra, na padaria, que é coisa que usar na padaria, enfim, muitas outras coisas. Também tenho para ver os vencimentos, exibir eles, depois já salvo. Ver as trocas. Então ele salva basicamente tudo aqui, né? Bonitinho. E no final do mês eu tinha que dar baixa nisso. E aqui estaria meio que a consulta do banco de dados
Que é do mercado mesmo, que tem aqui a referência, no caso o código de barras. Eu uso um leitor de código de barras lá. A descrição do produto e o valor da venda dele, então eu tenho tudo aqui basicamente anotado, né? Era isso, beleza? Espero ter ajudado, enfim, posso ter plantado uma curiosidade na cabeça de vocês de aprender um pouco mais sobre essa linguagem. É, claro, eu acho que deu muito código, vai ficar meio complicado explicar esse código aqui pra vocês. Mas ele é bem interessante de ser aprendido. Pelo menos eu achei bem legal. Só porque, como eu falei, não sei se eu falei, né, enfim, é, as empresas costumam usar muito a planilha e a gente não tem, às vezes, acesso a outros meios de programação em empresas que não são voltadas à programação, meio que assim. Você não tem lá muito tempo para ficar programando Java, C Sharp, C++, sei lá qual linguagem você usa. Então, a gente acaba tendo muito acesso à planilha, então seria um jeito mais fácil de você estar lá, mostrar seu trabalho, olha, falar pro seu patrão, olha aqui, eu consigo já te ajudar a agilizar seu trabalho em tal coisa. E, enfim, você vai poder ajudar bastante gente só por saber fazer isso daqui. Beleza? Espero ter ajudado em alguma coisa ou se vocês tiverem alguma dúvida pode mandar aí nos comentários, eu vou estar respondendo. Beleza? Valeu, até a próxima.